Você que está me ouvindo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. E estamos baseados aqui em Juízes capítulo 2, de 1 a 7. O tema de hoje é compreendendo o padrão das pessoas. Compreendendo o padrão das pessoas, vendo aqui a luz do livro de Juízes, né? Um livro lá do Antigo Testamento, logo em seguida o livro de Josué. Como é que as pessoas funcionam? Como é que Deus trata as pessoas? Como é que se processa o coração humano e as reações humanas dentro da perspectiva bíblica, dentro da perspectiva do coração de Deus? Desde já quero mandar um abraço para a doutora Natália Sossai, a Claudinha, que estão aqui plugados, né, online conosco nessa manhã maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor! Esse é o dia que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres. Um abraço para o Nando Garcia também. Que Deus te abençoe, querido. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você nessa manhã maravilhosa que Deus tem preparado. Juízes, então, capítulo 2, de 1 a 7. Vamos aprender aqui à luz da palavra de Deus. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derrubai os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? É uma pergunta que Deus faz. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, né, a sua terra, a sua possessão, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. E aí no 8, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Então nós vamos ver como é que se processou o período de Juízes, como é que nós podemos compreender o padrão das pessoas baseados naquilo que aconteceu com Israel. Nós vemos aqui que líderes devem compreender como é que as pessoas pensam e se comportam. Se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, se você quer ser uma pessoa relevante, influente, abençoada, madura, sábia, você precisa compreender como é que as pessoas pensam e se comportam. E o livro de Juízes provê uma vívida biografia das pessoas, tanto de líderes quanto de seguidores, no caso aqui Josué, quanto o povo de Israel, e também como funciona a natureza humana, descrevendo um ciclo que se repete até os dias de hoje, até os dias atuais. Então note que os padrões distintos que se repetiam reaparecem nesse livro e reaparecem também muitas vezes na condição humana. O primeiro deles é a rebelião. Rebelião. Quando as coisas, nós sabemos, quando as coisas não vão bem, pessoas acabam afrouxando a vigilância. Eles deixam de vigiar o seu coração. E aí surge o quê? A rebelião. Relaxam, prestam menos atenção nos detalhes. Às vezes um tempo de paz oferece maior chance de rebelião do que um tempo de guerra. E em época de prosperidade, pessoas decaídas, ou caídas, expressam naturalmente a sua inclinação para a independência e rebelião. Sempre falando que a independência é morte. O que levou à queda de Adão e Eva foi o desejo de serem independentes de Deus. Lembra-se
daquilo que Satanás, através da serpente, falou para eles: ó, se vocês comerem desse fruto, sereis igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, todo esse desejo de independência, principalmente quando se refere aqui no caso a Deus, acaba causando rebelião, desobediência, queda e ruína no coração do homem. Como é que está o teu coração, querido? Será que você tem vigiado o teu coração? Será que o teu coração está sendo cuidado por alguém, discipulado? Será que você é uma ilha solta dentro do cristianismo? E isso não é real, porque cristianismo é em koinonia, é em comunhão. Será que você se submete às autoridades de Deus na sua vida? Ou você é rebelde? Então, o primeiro destaque aqui do ciclo da vida, dos padrões das pessoas, é a rebelião. Então, de tempos em tempos, o povo de Israel se corrompia e se rebelava de forma independente de Deus e caía em desgraça. Então, a segunda palavra aqui, a primeira é rebelião, a segunda é repreensão. É Deus repreendendo os homens, Deus repreendendo o seu povo. Repressão, repressão é a palavra seguinte aqui do ciclo da vida. A repressão segue sempre a rebelião. Quer Deus envie um inimigo, ou quer que o povo provoque a sua própria miséria. As pessoas suportam necessidades, calamidades, invasão ou até desastre natural. Mas más decisões na vida resultam em retribuição. A Bíblia nos ensina lá em Gálatas: tudo aquilo que o homem semear, isso também ele se ceifará. Ele colherá, ele ceifará. Se semearmos na carne, colheremos corrupção, desgraça, ruína, maldição, uma série de calamidades aqui, necessidades, calamidades, invasão, no caso aqui de Israel, outros povos vinham, outras tribos, outras nações vinham e invadiam a terra de Israel, gerando calamidade, necessidade e desastres, às vezes naturais também acontecem, climáticos, atmosféricos, como uma repressão, uma correção, uma espécie de disciplina de Deus ao coração do homem que está se corrompendo, quer viver independente de Deus e se rebela contra Deus. Lembre-se, más decisões na vida resultam em retribuição. É a lei da retribuição. Deus recompensa. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Se semearmos na carne, colheremos corrupção. Mas se semearmos no Espírito, diz o texto sagrado, colheremos de Deus a vida eterna. Então, o primeiro é a rebelião. O segundo é a repressão. O terceiro dos ciclos humanos, ou dos padrões, compreendendo o padrão das pessoas, é o arrependimento. Fale comigo, arrependimento. Aqui está a grande chave que destrava o mundo espiritual, que abre os céus sobre a nossa vida, que promove purificação e um novo ciclo, um novo tempo de Deus na vida do seu povo. É o arrependimento. Como assim, pastor? Necessidades extremas, muitas vezes, despertam amplo arrependimento comunitário. Foi o que aqui aconteceu no trecho que eu li para vocês, quando o anjo do Senhor estava exortando o povo de Israel, puxando a orelha deles, eles choraram, eles se quebrantaram na presença do Senhor na terra de Gilgal e Boquim. A Bíblia diz no 4, sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Então, a repressão serve como uma espécie de uma chamada divina para o despertamento humano, do quebrantamento e do arrependimento. Indivíduos começam a rever o que realmente é importante, purificam os seus corações, as suas motivações e de alguma maneira modificam também os seus comportamentos. Comportamentos só são mudados quando o coração é mudado e quebrantado na presença de Deus. Vou repetir, comportamentos só são mudados quando a mente e o coração são quebrantados, humilhados, purificados as motivações diante do Senhor.
Organizações também são assim, né? O mundo empresarial é assim também. Muitas vezes organizações reduzem os seus orçamentos, rebaixam e avaliam os seus orgulhos, os seus egos, para que possam sobreviver e sair daquela situação calamitosa que eles se encontram, tá bom? Então, vou repetir, arrependimento é a grande chave dentro do ciclo repetido na vida das pessoas. Primeiro, rebelião. Segundo, repressão. É uma espécie de chicote de Deus na vida das pessoas. Correção, disciplina de Deus. Depois disso, numa situação de necessidade extrema, isso acaba despertando um amplo arrependimento, tanto individual como comunitário ou coletivo. E por último, o quarto ciclo aqui que nós vemos no livro de Juízes é a palavra restauração. Restauração. O que é a restauração aqui no livro de Juízes? E que se repete no coração humano, no ciclo das pessoas, como uma espécie de padrão no coração humano. A purificação conduz à restauração. Vou repetir, a purificação produz restauração. Pessoas reconquistam bênçãos que possuíam anteriormente ou adquirem o que se destinava para elas, as promessas de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus, quando existe restauração. E Deus faz questão de restaurar o seu povo, assim como restaurava Israel quando eles se arrependiam, quando eles se voltavam para Deus, quando eles clamavam ao Senhor, Deus levantava um juiz, e esse juiz libertava o povo da opressão, da repressão, promovia no meio do povo de Israel arrependimento e vinha então a restauração. Quando começam a obedecer a Deus, a paz retorna novamente à sua terra, que no caso a terra de Israel, e a terra para nós aqui é o nosso coração, transformado, restaurado, purificado e de alguma maneira transformado pelo poder de Deus. E o ciclo humano acaba decaído, né? Acaba percorrendo o seu pleno curso entre, vou repetir, rebelião, repressão, arrependimento e restauração. Onde é que você está dentro desse ciclo humano? Você está na rebelião? Você está na repressão, no tratamento de Deus, na disciplina de Deus na sua vida, correção? Você está no arrependimento ou você está na restauração, desfrutando da terra prometida, das promessas de Deus, das bênçãos de Deus na sua vida? O desejo de Deus é sempre te levar para a restauração e que você permaneça na restauração de Deus para a sua vida. Então, é muito importante nós, como cristãos, dentro da vida cristã, dentro da liderança cristã, compreender o padrão das pessoas. Assim como aconteceu com juízes, nós vemos acontecer no coração de todos os seres humanos. Rebelião, repressão de Deus, correção, arrependimento e restauração. Tomara, Deus, que você tenha passado por esse ciclo. Tomara, Deus, que você tenha aprendido lições preciosas de Deus através da palavra de Deus e das correções de Deus na sua vida. Então, entre no prumo de Deus. Saia da vereda errada, do caminho errado. Entre nos caminhos de vida eterna que Jesus nos oferece. Ele é a porta. O seu caminho é estreito, mas o caminho estreito, difícil, apertado, a Bíblia diz, conduz à salvação, à vida eterna. É Ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, continue firme e forte na salvação, no caminho, na trilha da vida eterna, a fim de que eu e você, todos nós, possamos usufruir das bênçãos de Deus, das promessas de Deus aqui nessa terra e possamos um dia nos encontrarmos todos juntos lá no céu, no regaço de Deus, no lar celestial, na casa do Pai, na nova Canaã, no lugar maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Amém? Quero mandar um abraço para o Ricardo, a Cris Castro, o Otávio Teles, a Gisele Santos, a Laila Tormena, o Marcelo Correia, o Rafael Caprioli, o Rafa, a Lucy Rene de Lima, o Júnior Garcia, a Claudinha, o Nando Garcia e a doutora Natália Sossai. Todos esses nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Aperta no aviãozinho, compartilha através do seu story, das suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, todo esse vídeo,
Você que chegou agora no final, está disponível aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube e também nas mídias e plataformas em áudio. Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Entra lá, siga a gente. Nós temos mais de 2.740 e poucos áudios disponíveis para vocês. Devocionais, aulas de teologia, ministrações preciosas para o seu coração. Tudo isso, essa biblioteca toda disponível para que você cresça, floresça, amadureça na palavra de Deus. Aqui no link de descrição também tem o endereço da igreja, o horário dos cultos, as nossas redes sociais que nós estamos divulgando aqui e também todas as informações para que você possa contribuir conosco. Se levante como um cooperador fiel na obra da pregação do Evangelho. Para vocês terem uma ideia, diariamente centenas de pessoas ouvem os nossos materiais, assistem os nossos vídeos. 51% das pessoas que nos ouvem em áudio moram fora do país, nos Estados Unidos. No total dá mais de 57%. 43% no Brasil e 57% fora do país. A maioria deles nos Estados Unidos, provavelmente brasileiros que estão vivendo lá e através das mídias de áudio e mídias sociais assistem os nossos canais. Então nos ajude nisso, a promovermos a palavra de Deus, a crescermos em graça e comunhão com o Senhor. Você tem o privilégio de poder semear na obra do Senhor, no reino de Deus e ajudar na salvação de muitas e muitas vidas. Por isso se arrependa, querido. O segredo do reino de Deus é arrependimento. Para que haja restauração de Deus na nossa vida, que haja arrependimento e Deus mudando a nossa sorte. Deus é o Deus que muda a sua sorte. A nossa sorte pode ser mudada se houver arrependimento, humildade, quebrantamento e nos dobrarmos à sombra, aos pés da cruz. Jesus pode restaurar toda e qualquer situação na sua vida, sendo se você tiver o coração correto diante do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Giovanni, quero terminar orando por você, Pai, no nome de Jesus. Nós colocamos cada um dos nossos ouvintes, queremos orar por eles, cada um dentro das suas necessidades e problemas. Liberta o cativo, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, manifesta a tua glória, a tua unção, a unção que quebra todo jugo. Nós repreendemos toda e qualquer ação do mal, ação de demônios, influências malignas que de alguma maneira tem tentado corromper, gerar rebeldia, independência e levando eles à repreensão, mas que essa disciplina, essa repreensão gere quebrantamento, arrependimento e restauração. No nome de Jesus, vai corrigindo posturas, atitudes, vai, ó Deus, transformando mentes, corações, motivações, vai purificando os corações na tua presença e levando eles, ó Deus, ao trilho, ao caminho, às veredas da vida eterna. Eu oro em favor de cada um deles, que haja paz, prosperidade, bênção, vitória, Deus, unção, graça, glória, a bênção do Senhor sobre cada um deles. É o que eu te peço de todo o coração. Multiplique as tuas bênçãos, restaura todas as coisas, refrigera as suas almas, Pai, e vivifica-os em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, beijão, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor.